Olá pessoal, tudo bom? Então nesta aula nós vamos trabalhar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a nossa sequência didática, como ela pode ser desenvolvida e algumas características dela em relação à BNCC, ok? Então vamos começar aqui uma breve apresentação dela, né? Essa sequência foi desenvolvida para trabalhar de forma dinâmica e alinhando a teoria e a prática, trabalhando com objeto de conhecimento os conceitos de circuitos elétricos simples e eletroquímica, solução eletrolítica. A sequência didática foi planejada para ser desenvolvida em 4 aulas, com atividades que envolvam aulas expositivas, práticas experimentais, resolução de questões, leituras e discussões. É uma sequência que vai trabalhar a ciência da natureza. O componente, seria ciências, no ensino fundamental. A etapa é o 8º ano. A unidade temática é matéria e energia e o objeto de conhecimento circuitos elétricos e solução eletrolítica. As competências gerais, pensamento científico, crítico e criativo. E também vamos trabalhar a parte de comunicação. As competências específicas, nós vamos analisar, compreender, explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo social, ao mundo natural e social e tecnológico, claro, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, como base nos conhecimentos da ciência da natureza. As habilidades da BNCC é construir circuitos elétricos com pilha, bateria, fios, lâmpadas e outros dispositivos e compará-los aos circuitos elétricos residenciais. Então, essa sequência didática, nós dividimos elas em 4 etapas, ou seja, 4 aulas. E na primeira aula, no caso da aula 1, nós vamos primeiro organizar turmas em grupos. Eu sugeri aqui que seja no máximo 4, mas fica a critério do professor. Por que eu sugeri 4? Porque cada um desses componentes, eles serão dado uma função para eles. Então, eu nominei aqui como, dentro desses 4, teria um líder, que é a pessoa que vai motivar e organizar o grupo. O montador, que é aquela pessoa que vai montar o experimento. O organizador, aquela pessoa que vai pegar os materiais, organizar os materiais e ir atrás dos materiais para que seja feita os experimentos. E o comunicador, que é aquele que vai apresentar na hora das discussões na sala de aula. Aí essa primeira atividade, depois de organizar os grupos, vai ser um questionário, vai ser um questionário de perguntas e respostas abertas e fechadas. E ela vai servir para uma sondagem inicial, no caso dos conhecimentos prévios dos alunos. Como eu já falei, será entregue um questionário com perguntas abertas e fechadas para que ele responda individualmente. Lembrando que o tempo de 30 minutos. Na segunda aula, vai ser uma aula expositiva, onde o professor vai explanar sobre a teoria, no caso de circuitos elétricos e de soluções eletrolíticas. E essa teoria que vai dar base para que os alunos, quando for montar o circuito, ele entenda o que ele está fazendo. O professor pode destacar a importância dos circuitos elétricos e as soluções eletrolíticas, no caso em seu cotidiano. Dentro dessa aula, o professor já pode fazer essa interdisciplinaridade entre os componentes física e química, ser feita através da relação entre a condução dos elétrons no circuito simples, e as soluções eletrolíticas. E nós vamos ver que tanto na pilha vai gerar uma energia para acender a lâmpada, ou a calculadora, ou um LED, como também nas soluções eletrolíticas elas podem também gerar esta energia, onde vai ligar a calculadora ou acender uma lâmpada, por exemplo, um LED. É nesse momento que deve ser feita essa interdisciplinaridade entre os componentes física e química. Na aula 3, nessa aula os alunos vão montar o circuito elétrico simples e o circuito elétrico com limão. Então vai ser montado 12 circuitos, um circuito elétrico com uma pilha,
que vai gerar energia para, no caso, calculadora, seria uma pilha. E o outro circuito elétrico, né, no caso com o limão, é o que vai gerar energia para a calculadora. E aí, nesse momento também, o professor pode intervir em questão da interdisciplinaridade, né, a questão das soluções eletrolíticas, como ela que funciona na pilha, como é que ela funciona. Aí você pode fazer uma comparação aí, né, entre a pilha e as soluções eletrolíticas. Será montado os circuitos, no caso com a circuito de pilha de limão e o circuito simples, pelos grupos. Lembrar que o professor já deu a lista previamente dos materiais que serão utilizados na sala de aula para a montagem dos circuitos. Não pode esquecer disso, que é importante. A montagem vai ser organizada em sequência, né? O líder, que é o responsável em motivar e organizar o grupo. O organizador é o responsável para organizar os componentes do circuito de forma sequencial. Então, ele vai separar o passo a passo para que o montador monte. Desta montagem e análise desse circuito, vai gerar um relatório. Na quarta aula, será a avaliação de toda a sequência didática. Aí vai ser entregue um questionário para cada aluno responder individualmente, claro. E eles terão que devolver esse questionário no final da aula. A partir desse questionário, ou de toda a sequência didática, o professor observou, né? Essa avaliação será observada durante todo esse processo, verificando a participação do aluno, do interesse do aluno, as etapas que foram cumpridas corretamente, o relatório e a resposta do questionário sugestivo. Espero que vocês tenham êxito nessa sua sequência didática, que os objetivos sejam realmente cumpridos. Vamos falar um pouquinho dos circuitos que vão ser montados na sequência didática. Os dois circuitos, o circuito com pilha de limões e o circuito simples, formado com uma pilha, uma lâmpada e uma chave. Opcional essa chave aqui. E aqui nós vamos trabalhar o circuito com 2 limões, no caso. E no nosso experimento específico, nós não vamos trabalhar com a lâmpada, nós vamos trabalhar com uma calculadora. Pronto. Nós construímos aqui a pilha, né, de limão. Observem que o material de cobre, que é a moeda de 5 centavos. Aqui o material de zinco, né, que é um parafuso. Esses parafusos geralmente são feitos de zinco. E a outra pilha também. Nós vamos colocar ela em série para que nós possamos alimentar essa calculadora aqui, ó. Certo? Então nós vamos alimentar ela com essas 2 baterias aqui, ó. 2 baterias que nós construímos, ok? Pronto. Fizemos aqui as conexões das 2 baterias, né? Fizemos aqui a conexão entre o polo negativo, que é o zinco, e com o polo positivo, que é o cobre. Então essas baterias automaticamente elas estão em série, ou seja, a soma dessa voltagem com a soma dessa voltagem dessa bateria vai alimentar a calculadorazinha aqui. Agora falta só a gente fazer as conexões entre os polos da bateria, os 2 polos, e a calculadora. E a gente vai testar para ver se vai funcionar a calculadora, se ela vai funcionar, ok? Pronto, conectado aqui, né? Conectei aqui os fios todos com a bateria. Observe que a calculadora está funcionando. Correto? Deixa eu digitar aqui os números. Se o número vir falhado é porque ele já é o problema da calculadora mesmo. Ok? Observem aqui atrás que não tem pilha. Apenas está conectados, né, com as baterias de limões. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei, né, conectei a garra de jacaré com o polo positivo da bateria com o polo positivo da calculadora. Novamente, peguei o polo negativo da bateria e conectei com o polo
positivo da calculadora, correto? Essas conexões tem que estar certinha, positivo com positivo, negativo com negativo, como funciona lá na pilha. E aí você vê que a calculadora funciona direitinho, ó. Tá vendo? Então, essas dois limões aqui, eles funcionam como se fossem as pilhas que vão gerar energia para a calculadora. Aí ela vai funcionar. Esses dois limões aqui, eles estão colocados em série, né? Como eu já mostrei, ok? Para montar o circuito simples, você precisa de uma bateria, no caso, pode ser uma pilhazinha de 1,5 volts, essa aqui de 12 ou essa daqui de 9 volts, entendeu? Vai da sua preferência. As conexões, né, os fios que vão ligar, entendeu? E um LED da sua preferência também de cor. Então tá aí o nosso circuito montado, ok? Você pode utilizar esse botão aqui, que a gente chama de botão, para ligar e desligar. Eu não usei aqui, mas você pode ficar à vontade em usar. Aqui no caso do botão seria aqui, ó, quando eu conectriscar aqui, ó, certo? Acende o LED. Lembrando que o LED é polarizado, então é positivo com positivo, certo? Positivo com positivo e negativo com negativo. Se você não fizer essas duas conexões, ele não vai acender e corre risco dele queimar. Então, ó, só é possível isso porque a parte positiva da pilha está conectada à parte positiva do LED. Então, esta pilha aqui, ela, comparando com o circuito de limão, ela funciona como se fosse as pilhas de limões lá, certo? E aqui seria, no caso lá eu usei a calculadora e aqui eu estou usando o que? Um LED. De qualquer maneira está fornecendo energia, essa luz só acende, a lâmpadazinha, o LEDzinho só acende porque está vindo energia dessa pilha para cá, certo? Ok? Então a mesma coisa que acontece aqui dentro da pilha, na do limão também acontece, ok?